Olá pessoal, dando continuidade à série de webinars que o Jorge Pretel está dando aí, pelo menos um, um tema aí durante o mês. Nós precisamos regravar o tema que a gente falou sobre o mercado de concessões rodoviárias, porque o áudio apresentou algumas falhas durante o webinar, como um pouco robotizada a voz e um pouco ficou cortado também. Então a gente decidiu regravar para manter uma qualidade boa aí para vocês, tá bom? Bom, falar um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece, eu me chamo Fabrício Guimarães, tenho formação em engenharia da computação e sou analista de monitoramento no Grupo Eco Rodovias e também sou certificado Zabbix especialista agora na versão 4.0 que saiu recentemente. Eu decidi separar os tópicos aqui que a gente vai falar durante o webinar para ficar mais fácil de ir conduzindo a apresentação. Vou falar um pouco sobre o mercado de concessões rodoviárias. Vou falar também sobre a Eco-Rodovias, como que é o grupo, como que ele funciona. Falar detalhes do case de implantação nosso, que a gente fez a implantação junto com o pessoal do JLCP. Falar um pouco do monitoramento de equipamentos rodoviários, que é o foco, né, do webinar. A gente tem uns exemplos bem diferentes aí de como a gente monitora alguns equipamentos específicos. Falar sobre monitoramento de negócios que utilizamos lá na Eco-Rodovias, as visões que nós conseguimos dar para as áreas depois que nós fizemos a implantação dos ABICs, e depois a gente vai abrir para perguntas caso alguém tenha alguma curiosidade. Beleza? Bom, primeiramente, falando sobre o mercado de concessões, eu vou dar alguns exemplos de umas tendências aí que vão ter para os próximos anos. Temos 25 projetos iniciais que estão sendo debatidos pelo governo. Vocês podem ter escutado ou lido aí na internet algumas notícias que com esse governo novo vão ter muitas concessões pelo país, vão priorizar as concessões ferroviárias e rodoviárias ainda no primeiro semestre agora de 2019. Então já tem alguns projetos em andamento e devem ter muitos outros. Isso só no começo do ano, né? Durante 2019, 2020, talvez os projetos tenham cada vez mais quantidade. Falar sobre a diferença de concessão e privatização, que muitas vezes a gente escuta essas palavras na internet e às vezes a gente não sabe especificamente a diferença entre as duas. Que a privatização é quando a empresa, por exemplo, um governo, um órgão, a gente vende aquele ativo para um setor privado. Então, aquele serviço deixa de ser oferecido pelo governo e é um serviço privado. Então, uma empresa privada que vai tomar conta, então o governo não tem mais nada de regulamentação sobre aquilo. Diferentemente da concessão. A concessão, o ativo, por exemplo, a rodovia continua sendo do governo, o direito, a gente só recebe o direito de explorar aquela rodovia por um determinado período de tempo, que pode variar geralmente de 20 anos, 25 até 30 anos, que são essas concessões novas que estão saindo. Então, a diferença básica é que a privatização fica totalmente com uma empresa, tipo, sai da alçada do governo, e a concessão a gente só ganha o direito de explorar ela durante aquele determinado período em troca de um lucro. Então a vantagem disso é que nós somos obrigados, de acordo com os contratos de concessão, a fornecer melhorias para aquele trecho de rodovia ou para aquelas cidades que fazem parte do trecho de concessão, garantindo mais segurança para os usuários que trafegam pela rodovia, garantindo inovação, que é um dos principais alicerces que estão sendo agora as novas concessões. E também um detalhe de mercado interessante, que muitas concessões estão chegando no final do limite dela. Então muitas vão voltar para o governo, só que provavelmente eles vão fazer uma relicitação, então vão entrar outros players novos no mercado. Isso gera oportunidades para diversas áreas e também para nós que cuidamos de monitoramento, trabalhamos com TI,
que eles vão precisar inovar, vão precisar renovar algumas rotinas que eles utilizam atualmente. Então vão gerar oportunidades aí para todos nós. Muitas concessões grandes também estão terminando o contrato. A Ecovias dos Imigrantes, que é uma concessão grande que liga ali São Paulo até o litoral. Tem a Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Tem diversas concessões grandes, esses dois são só alguns exemplos, que vão terminar o contrato de concessão, então são concessões grandes de rodoviárias que vão ter grandes investimentos. Então é um ponto aí para a gente ter atenção que talvez surja oportunidades para a gente. E consequentemente vai ter diversas mudanças aí de como as concessões novas estão pensando sempre em inovar nos projetos, tanto para ser mais eficientes, e também para trazerem novidades tecnológicas para as concessões, para não ficar sempre aquela mesma tecnologia ultrapassada. Eu fiz um levantamento da previsão de investimento inicial que saiu notícia aí nas mídias. Vão ter por volta de 70 projetos de concessões aí durante os próximos anos, sendo as maiores vão ter tipo 12 no setor ferroviário, 8 no rodoviário, 17 no aeroportuário e 22 no setor portuário. E toda a previsão de investimento, somando todos os projetos, pelas contas que eu fiz, deu 113 bilhões de reais. Então é um valor bem alto aí que a gente pode se beneficiar disso de alguma forma, com as oportunidades que vão surgir. Bom, fala um pouquinho sobre a Ecorodovias. Para quem não conhece, ela é uma empresa que está há 22 anos e o foco dela é ser um dos maiores grupos de infraestrutura do Brasil. Nós somos uma empresa e um grupo focado em concessões rodoviárias. Um exemplo da nossa estrutura organizacional. Nós temos duas empresas por trás de todo o grupo, que é o Grupo Gáveo, que é um grupo italiano, e o Grupo Serra Almeida, que juntos eles possuem uma parte da Ecorodovias, junto com algumas ações do mercado. Aí, com o grupo Ecorodovias, dentro dele nós somos divididos entre Ecorodovias Concessões e Serviços, que é um centro de serviço compartilhado, então nós prestamos serviços para as nossas próprias empresas, serviços jurídicos, serviços de contabilidade, contas a pagar, tecnologia. Então a Ecorodovias presta serviço para todas as nossas empresas, como a Ecovias, Ecopistas, Ecovia, Paraná, Ecocataratas, Ecosul, Ecoponte, Eco 101, tem diversas empresas. E recentemente a gente conseguiu pegar a Eco 135 em Minas, a MGO, que liga Minas a Goiás, e também o trecho norte do Rodoanel. Então nós temos várias empresas formando o nosso grupo. Também queria falar um pouco do detalhe do nosso case de implantação, que a gente fez a migração total da nossa antiga ferramenta de monitoramento. Antigamente nós utilizávamos a ferramenta WhatsApp Gold na versão 2016, só que para o nosso tipo de negócio ela já não estava sendo muito atrativa na versão que ela estava, e nós tínhamos muito trabalho para desenvolver monitoramentos complexos que atendessem o nosso negócio. Então a gente decidiu procurar outras ferramentas no mercado e acabamos optando pelos Zabbix. Os motivos que levou a gente a fazer a migração: a ferramenta antiga tinha acabado o termo de suporte dela, então mesmo que se a gente quisesse ter um suporte, se ela tivesse um problema, a gente quisesse adquirir um suporte com a própria empresa, a gente não conseguiria, a gente teria que fazer uma atualização da versão, e isso geraria um custo que para a gente não iria nos atender. A gente não queria uma ferramenta que tivesse custo recorrente. A gente precisava de uma ferramenta que fosse escalável, porque pode ser que uma hora ou outra a gente ganhe uma concessão rodoviária. Então, quando a gente ganha uma concessão, a gente tem que implantar muitos monitoramentos novos. São muitos equipamentos, muitas métricas que a gente precisa monitorar. E a gente viu que algumas ferramentas do mercado, a gente pagaria esse custo de acordo com a quantidade de itens monitorados, de acordo com a quantidade de equipamentos monitorados. Então a gente precisa de uma ferramenta que seja escalável, que não tenha esse custo.
a gente possa escalar ela a qualquer momento sem ter essa preocupação. Precisamos ter um monitoramento distribuído, porque muitas das nossas concessões ficam em áreas remotas, então pode ser que a gente tenha algum problema de comunicação com aquela unidade e a gente não pode perder as métricas que a gente monitora. E então o monitoramento distribuído ficou como primordial para nossa migração, que a gente precisava de uma ferramenta que tenha esse suporte para garantir todas as métricas monitoradas, mesmo que a gente tenha alguma falha. A gente optou também por buscar uma ferramenta que tenha uma comunidade aberta, como nós temos grande quantidade de equipamentos para monitorar e nossa equipe de TI é bem enxuta, a gente precisa ter uma comunidade aberta que consiga ajudar a gente, né, que nossa equipe de TI consiga buscar conhecimento pela comunidade de forma aberta, não seja um grupo fechado que eu precisasse pagar aquele suporte para ter um acesso a informações daquela ferramenta. Precisa ter a ferramenta precisava ter um monitoramento customizado. Eu deveria ser capaz de criar monitoramentos diferentes, porque eu vou mostrar nos próximos slides, alguns monitoramentos nossos são básicos, que a gente faz via ping e SNMP, só que tem alguns monitoramentos que a gente precisa fazer, que são importantes, são críticos para o negócio, que a gente precisa obter essa informação de uma maneira não tão habitual. Então, o Zabbix hoje trouxe isso para a gente, essa facilidade, que está trazendo bastante resultado para o nosso negócio. Ele tem que ser dinâmico operacionalmente, não pode ser uma ferramenta difícil de operar. A gente precisa ter facilidade para adicionar monitoramentos novos, remover monitoramentos, colocar equipamentos em manutenção durante um determinado período. Ser fácil de operar, ser fácil de consultar, que garante até mais credibilidade no monitoramento. Um motivo na migração também que a gente tinha é que o nosso monitoramento era unificado, então nós tínhamos todos os monitoramentos que ficavam na nossa sede, a gente não tinha monitoramento distribuído, então qualquer problema de comunicação que a gente tinha na nossa unidade, a gente ficava meio que às cegas de tudo que estava acontecendo nas nossas empresas. Então isso também foi um motivo da migração, porque a gente precisava ter a visão do que estava acontecendo na unidade quando a gente também tinha algum problema. E também, por esse fato do monitoramento ser unificado, a gente de vez em quando tinha algum problema de comunicação, que é inevitável. A gente gerava muitos alertas falsos positivos, tanto pela ferramenta não ser tão eficiente para atender o nosso negócio, e também por ser uma versão bem desatualizada, e também por como a gente não operava muito bem, até uma falha nossa, que a gente não tinha um monitoramento com credibilidade. Então, por mais que a gente tentava criar credibilidade naquele monitoramento, a gente não estava conseguindo. Então a gente falou, melhor mudar, fazer um negócio novo, correto, que atenda o nosso negócio para a gente ter credibilidade. Aí, junto com o pessoal de JLCP, eles conseguiram abraçar esse projeto aí de unhas e dentes e trouxeram um resultado muito bom para o grupo. Hoje a gente fez a implantação. O processo todo da implantação durou cerca de 3 meses, se eu não me engano, 3, 4 meses, sendo que em 2, 3 semanas a gente tinha praticamente 90% do monitoramento já aplicado nos Zabbix. O resto foi basicamente ajuste fino e algumas parametrizações. No nosso ambiente a gente tem um servidor físico, né, que tem 12 núcleos, 24 CPUs, 64 GB de RAM e 1 TB de data store, que é uma VMware, que lá a gente colocou nossos Zabbix Database tudo em servidor separado, seguindo as melhores práticas dos Zabbix, né? Separando o database do server do front-end. A gente colocou um proxy para monitorar a nossa unidade, nossa própria unidade, para não ficar tudo indo para o database, tudo indo apontando para o servidor do server direto. Então todos os nossos equipamentos se reportam para um proxy e todos os proxies se reportam para o nosso server. Então se a gente precisar futuramente, que a gente tem uma ideia de migrar para uma cloud, por exemplo, a gente migra tudo, só pega os nossos proxies, aponta para o servidor novo e a migração fica muito mais simples. Também separamos o servidor de Grafana,
porque a nossa ideia é distribuir os dashboards para as unidades. Então não vai ser só a nossa equipe de TI que vai ficar de olho, então a gente vai passar essas informações para as unidades de negócio, eles vão conseguir acompanhar algumas métricas de negócio que a gente vai desenvolver e está desenvolvendo. E não utilizamos o Housekeeper, a gente deixou desabilitado. Inclusive, recentemente o Pretel fez um webinar falando de performance dos ABICs, então se vocês tiverem interesse, vocês podem acompanhar que desabilitando o Housekeeper a gente consegue ter um ganho de performance muito melhor. A gente fez o particionamento da database, né, de acordo com as melhores práticas, que ele também comentou nesse webinar. E de dados no nosso ambiente, a gente tem hoje 7.200 hosts monitorados, 118 mil itens, e isso sendo monitorado por 12 Zabbix Proxy, né? São 12 unidades que nós temos, incluindo as concessões rodoviárias, uma unidade portuária, que é o Ecoporto, Ecopátio, Cubatão e também a nossa própria sede, né? E hoje a gente tem por volta de 400 novos valores por segundo monitorados. Bom, agora entrando no que realmente interessa, não que o resto não seja interessante, falar sobre o monitoramento para os equipamentos de concessões rodoviárias. São monitoramentos personalizados para o nosso tipo de negócio. Muitas métricas a gente precisa coletar que não é habitual. Então, junto com o pessoal de JLCP, a gente conseguiu criar uns monitoramentos bem diferentes aí. Uns monitoramentos que nós utilizamos são monitoramento de CFTV. CFTV são aquelas câmeras que vocês podem acompanhar, inclusive pelos sites nossos, que é as câmeras de rodovia. Vocês conseguem ver aquele trecho, se tem trânsito, se teve algum acidente. Então eu coloquei um desenho de uma câmera que a gente utiliza em algumas rodovias nossas, que é da empresa Dahua. Uma câmera bem parrudinha, ela tem um alcance, se eu não me engano, acho que de 8 ou 10 km de distância, tem foco, tem infravermelho, tem limpador de lente, a gente chama ele de nosso bonequinho do Oli, aquele bonequinho do filme, é bem parecido. Aí a gente tinha um monitoramento de CFTV, nossas câmeras hoje em dia é mais simples de monitorar, que são câmeras IPs, então ou elas estão com comunicação, estão transmitindo imagem, ou não estão, então está pingando, está transmitindo imagem, se está sem ping, ela para de transmitir imagem. Pelos testes que nós fizemos em laboratório, é sempre isso, se ela deixou de pingar, certeza que ela está sem imagem. Não tem como ela ficar sem imagem e continuar pingando, as câmeras IPs. Porém, como nós temos algumas concessões antigas, a gente não tinha equipamento de câmera IP naquela época, que a gente começou as concessões. Então, nós temos muitas câmeras que são ligadas via encoder. Então, um exemplo dessas câmeras da Axis, que tem essa imagem que eu coloquei aí, que é um vídeo encoder, que a gente chega a comunicação via rede nesse encoder, a gente consegue comunicação com ele, um ping, por exemplo, e a comunicação dele com as câmeras é feita via cabo coaxial. Então, pelo encoder, a gente não tem essa informação do status de vídeo, se está com sinal de vídeo ou não, porque o encoder pode estar com comunicação, pode estar com ping ok, só que esse cabo coaxial aí ligando a câmera pode ter, sei lá, dado um raio naquela região e o cabo pode ter dado um curto-circuito no cabo, então a comunicação do encoder com a câmera ficou comprometida. Então só o ping não resolvia, a gente tinha que monitorar esse equipamento de uma forma diferente. Então a gente viu que pelo Axis, pelo encoder, a gente não tinha essa informação de forma padrão. Porém, a gente conseguia acessar uma página de config desse encoder, que é esse videostatus.cg. Então a gente criou um monitoramento web para essa página do encoder, e nessa página a gente consegue coletar um campo específico desse encoder, se ela está com vídeo ou não para essa câmera. Então a gente usou o HTTP Agent para coletar essa informação. A gente usou algumas etapas de pré-processamento, que a gente fez um corte, né, do vídeo 1, que lá é uma página web que ela traz informação vídeo 1 igual a vídeo ou vídeo 1 igual a no vídeo.
Então a gente usou umas expressões regulares, a gente fez uma comparação vídeo. Se fosse no vídeo ele retornava 0, se fosse vídeo ele retornava 1. A gente converteu esse, essa string em decimal, então a gente consegue até formar gráficos com isso, pelos ABICs. Isso é um exemplo muito de CFTV. Isso é importante monitorar porque se a câmera está com ping, ok, só que ela está sem vídeo, o nosso CCO ele fica escuro naquele trecho de rodovia. Isso a gente pode ser notificado pelos órgãos regulamentadores, e porque pode gerar risco até para o usuário. Às vezes o usuário está precisando de alguma ajuda naquele trecho, a gente não consegue ver o que está acontecendo ali, então pode prejudicar o usuário final da rodovia. Um outro monitoramento que nós utilizamos é o monitoramento de SAT, que é o Sistema Analisador de Tráfego. Se vocês virem na rodovia, em alguns trechos da rodovia tem um poste que tem umas caixas com essa imagem do lado, toda blindada, né? E nas faixas da rodovia tem uns laços indutivos desse equipamento, como se fosse aqueles laços de radar. Só que isso daí não é um radar. É só um equipamento de contagem de veículo e analisador de tráfego daquele trecho. Então ele analisa todos os veículos que passam naquele trecho, ele conta os veículos que passam, ele faz a leitura da categoria do veículo, se é um carro, se é uma moto, se é um caminhão, e também ele guarda os dados de velocidade do veículo. Isso é importante, eu ter esse monitoramento, porque nossos órgãos regulamentadores eles monitoram a gente e acompanham os dados desse sistema. Eles fazem a comparação, por exemplo, dos veículos que passam nesse equipamento com os veículos que passam na praça de pedágio, por exemplo, para ver se não teve nenhuma divergência, e também para analisar naquele trecho de rodovia se está passando muitos veículos, e eles fazem alguns estudos específicos para isso. Então, para esses equipamentos, além do monitoramento de ping que eu faço nesses equipamentos, muitos dados dele são via porta serial. Então, diretamente do equipamento eu não conseguia monitorar. Só que a gente tem uma CPU dentro desses equipamentos, eles pegam essas informações e armazenam num banco de dados. Então, com os AVICs, eu tive essa flexibilidade para, por exemplo, no equipamento SAT, vai ter um SAT, um equipamento analisador de tráfego, que fica num KMX da rodovia. Eu tenho aquele host do SAT X, por exemplo. E dentro desse SAT eu consigo criar vários itens. Então, além do ping, tempo de resposta, perda de pacote desse equipamento, eu criei itens baseados em algumas coletas de banco de dados. Então, no banco de dados, eu faço uma consulta no banco de dados do SAT, aí baseado num código desse equipamento, eu identifico se o SAT está com falha de contagem, se está com falha de rede, se está subindo a informação para o banco de dados, se não está com atraso. E também consigo verificar se está com alguma falha na porta serial 1 ou na porta serial 2, por exemplo. Isso garante bastante segurança na nossa coleta de métricas e também reduz os nossos riscos perante os órgãos regulamentadores, porque nós estamos sempre enviando os dados para eles, de forma que eles consigam sempre estar acompanhando nossos indicadores. E além do monitoramento básico, a gente consegue com os ABICs enviar alertas pelo Telegram, que a gente alerta as nossas equipes de manutenção local de cada unidade. Então, cada unidade que tem esses equipamentos, nós coletamos essas métricas, e caso tenha alguma falha, a gente já manda o envio no Telegram para o grupo de manutenção daquela unidade. Então, assim que tem um problema, eles já conseguem saber que tem um problema naquela região. Então, antes de cair um chamado, por exemplo, para eles já conseguem, tem uma equipe próxima ali, a equipe já consegue dar uma passadinha ali só para, se for coisa simples, já resolve. Além disso, nós somos obrigados, pelo nosso órgão regulamentador, de avisar eles caso algum equipamento tenha falha. Então, se um equipamento nosso ocasionou alguma falha e nós não conseguimos reparar em um período curto de tempo, o nosso próprio monitoramento envia um e-mail para o órgão regulamentador avisando que aquele equipamento tal, com o código tal,
está fora, está com algum problema, nós acionamos a equipe para fazer as tratativas, informamos um prazo que até aquele período o equipamento vai estar online novamente. Então, nós reduzimos bastante os riscos de multa que nós tínhamos, né, para esse tipo de equipamento. Outro monitoramento importantíssimo, muito importante, para a área de concessões rodoviárias, que é a parte de monitoramento de telefonia, que são os nossos 0800. Então, hoje nossos usuários que trafegam pela rodovia, todos eles, todas as nossas unidades, têm à disposição o número do 0800, caso eles estejam com alguma dificuldade no veículo, o pneu furado, teve algum acidente e queira entrar em contato com a gente, inclusive para pedir informações sobre algum trecho de rodovia, tá perdido na rodovia, quer saber como está o tráfego naquele local para planejar a viagem, eles podem entrar em contato com o nosso 0800. Então, o 0800 é o nosso principal meio de comunicação com o nosso usuário final. Então, é importantíssimo que ele esteja praticamente 100% de uptime, esteja 100% funcional. Então, nós precisamos monitorar todas as métricas possíveis disso. Então, nós temos o sistema de telefonia nosso é via Asterisk, né, totalmente código aberto. Então, nós temos muita flexibilidade para criar coisas específicas para a gente. E hoje nós utilizamos os equipamentos da Comp em algumas unidades do Digivoice. Então, além do ping e das métricas dos servidores de telefonia, como CPU, disco, que a gente monitora o armazenamento das gravações das ligações que entram para a gente, tanto no 0800 como nossa ouvidoria, nós somos obrigados a armazenar todas as ligações, então a gente sempre monitora esses equipamentos, o disco para ver se a gente precisa fazer backup dessas ligações, se a gente precisa crescer esses volumes. A gente monitora, além disso, o nosso link da telefonia, óbvio, e também o nosso serviço de VPN entre as unidades. Então eu coloquei um exemplo de como nós monitoramos a telefonia nossa de acordo com o equipamento da Comp. Então nós temos um link E1 de telefonia. Então nós utilizamos via user parameter, a gente coleta essa informação direto pela console do Asterisk. Então eu coloco o ID do item que eu quero monitorar, eu dou um comp link shows, então ele vai mostrar todos os nossos links que estão ligados no equipamento da comp. Eu dou um grep ali, eu pego a board 0, a placa 0, né, que está ligado o link, e o link 0. Aí eu dou um grep se tem no up. Então se tiver up, ele vai me retornar uma linha, eu vou fazer essa contagem, quantas linhas tem com up. E se tiver down, ele não vai contar nada. Então basicamente, se tiver up vai ficar 1, se ficar down vai ficar 0. Então eu consigo fazer esse up e down aí do link, eu consigo gerar gráficos inclusive disso. E como eu consigo pela console do Asterisk pegar os links que estão up, eu consigo pegar outras métricas também. Por exemplo, quantas ligações ativas eu tenho no momento, quantas ligações eu tenho na fila do 0800, quantas ligações externas estão no PABX rodando no momento. Isso é bom até para passar para os nossos CCOs, que eles ajudam as unidades a poder dimensionar as equipes de atendimento. Então eu sei que num feriado prolongado, por exemplo, o máximo de ligação simultânea que aquela unidade vai ter vai ser 8 ligações simultâneas. Então o CCO já sabe que vai precisar pelo menos 8 atendentes ali naquele pico. E fora isso, quando passou o feriado, durante a semana sim eu tenho, sei lá, 2, 3 ligações simultâneas. Então não faz sentido eu ter as 8 pessoas. Eu posso alocar essas pessoas para fazer outras atividades. Outro monitoramento importante que nós temos é o monitoramento de callbox, que são aqueles equipamentos de SOS que algumas rodovias têm. Não são todas, mas muitas rodovias têm. Esses equipamentos eles ficam localizados a cada 1 km da rodovia. Então, basicamente, o usuário tem algum problema no veículo, quer pedir alguma ajuda, ele se direciona a algum desses equipamentos, aperta um botão aí e esse equipamento faz uma ligação para o nosso CCO que entra em contato e consegue prestar os devidos auxílios. Muitos desses equipamentos ficam localizados em áreas remotas, muitos ficam em trechos onde tem muita queda de energia, muita chuva.
Então, esses equipamentos eles possuem uma bateria interna para poder continuar funcionando em caso de queda de energia, possuem uma placa de painel solar, então e também possuem sensores. Então nós monitoramos tudo isso. Então além do ping, eu consigo coletar essas métricas desses equipamentos pelo HTTP Agent. Então todos esses equipamentos eles têm uma própria páginazinha web deles embutida. Então nessa página ele gospe para a gente várias informações. Então eu uso o HTTP Agent, a gente cria um item DataGator, então eu coleto todas as informações da página e eu crio vários itens dependentes para coletar as métricas que eu quero. Então eu consigo pegar só a tensão da bateria, como que está a tensão da bateria naquele momento, quanto que está a tensão a temperatura daquele equipamento, o status dele, ele está up ou será que ele está down? Por mais que ele esteja com ping ok, pode ser que um serviço dele ficou indisponível e a gente não está conseguindo se comunicar com o CCO. Então o ping pode estar ok, só que o status dele fica down. Então eu crio esse monitoramento também. Então pelo HTTP a gente eu consigo criar um item global e eu consigo criar vários filtros dentro disso. Então todas essas telemetrias dos equipamentos a gente consegue monitorar e isso ajuda o pessoal até das manutenções locais de cada unidade para criar rotinas de acompanhamento para ver, um equipamento X de um determinado local, a bateria dele está sempre caindo a tensão. Eles trocam bateria e a bateria vai caindo a tensão, vai caindo e depois ele não consegue mais segurar a energia do equipamento. Então eles sabem que pode ser que a placa solar daquele equipamento esteja com defeito. Pode ser que aquele trecho lá não está muito bem iluminado, pode ter uma árvore em cima do equipamento cobrindo a iluminação. Então ajuda as equipes de campo a atuarem de uma forma mais eficiente. Um outro monitoramento exclusivo que nós temos também é a parte de monitoramento de vídeo fuga, que nós temos nas balanças de pedagem, que a vídeo fuga basicamente tem todas as balanças, né? Hoje todos os caminhões que passam pela rodovia, se num determinado trecho de balança de pesagem, eles são obrigados a entrar na balança e é feita uma pesagem seletiva inicialmente e ver se o caminhão tiver com peso bem abaixo do ideal, ele é liberado para a rodovia e pode seguir o seu trajeto. Se ele está próximo do peso, aí entra uma pesagem mais apurada. Então, nós temos todos os monitoramentos das faixas de rodovia, das câmeras, das placas que coletam essas informações para a gente, temos os servidores das balanças. E esses equipamentos das balanças nossas, eles ficam numa rede própria ali da balança. Então eu não consigo, por exemplo, da nossa sede, dar um ping, por exemplo, na câmera que fica ali naquela balança. E hoje, com os hábitos, a gente conseguiu fazer isso. Porque a gente tem um servidor que fica na balança de pesagem, servidor Windows, por exemplo, e a gente tem o nosso agente Zabbix instalado nele. Então o que eu faço? O servidor se comunica com as câmeras. Então pelo Zabbix Agent eu dou um ping, eu uso um HTTP port na porta 80 para o IP daquela câmera. Então basicamente se ele responder vai ficar online, se aquela câmera estiver offline ele vai deixar de responder. Então é como se fosse um teste de ping que a gente faz para esses equipamentos que não estão na nossa rede, só que a gente consegue fazer esse contorno aí através de um Zabbix Agent instalado no servidor local naquela unidade e a gente consegue pegar essas métricas. Então a gente consegue monitorar os status das câmeras da rodovia, as placas, os servidores que estão ali, de uma forma que a gente não conseguia antes. Além disso, a gente tem um monitoramento de no-break e gerador. Isso daí é até padrão de mercado, a gente utiliza o ping e o SNMP. É importante monitorar porque todas as praças de pedágio nós temos geradores, nós temos no-breaks para poder segurar em caso de queda de energia. E é importantíssimo ter esses equipamentos monitorados porque se ocorre alguma queda de energia naquela praça de pedágio e a gente deixa de ter alimentação para os nossos equipamentos, eles vão desligar. E quando eles ficam desligados, a gente não pode simplesmente botar alguém lá no meio da pista e falar, não, para aí, a gente vai ter que cobrar o seu pedágio. Não, a gente tem que levantar as cancelas e deixar
o pessoal passar. Isso é um risco, é uma perda de faturamento que a gente tem. Então nós precisamos garantir que esses equipamentos estejam todos operantes. Então nós monitoramos todas as métricas dos no-breaks, as baterias, todas as métricas das baterias, a tensão dela, a temperatura, se o no-break está ativo ou não. Além disso, a gente monitora o gerador. Então, um exemplo aí dessa imagem que eu coloquei. A gente monitora se o gerador está ativo, se ele está com pouco combustível, se está com pouca água, se ele está energizado, se ele falhou o startup dele. Além do ping, é claro, do equipamento, né? E também monitoramos todas as tensões que chegam nas fases, nas 3 fases do equipamento, né? Porque eles são trifásicos. Então nós conseguimos pegar todas essas informações via SNMP e eu consigo personalizar esses alertas. Então eu consigo enviar qualquer falha, eu consigo enviar um e-mail para nossa equipe, consigo enviar um Telegram, por exemplo, nossa equipe de campo que está próximo ao equipamento. Então, caso tenha algum problema, acabou a energia naquele local, o no-break está acionado, só que o gerador não entrou, então nós acionamos a equipe para ir o mais rápido possível lá para startar esse gerador manualmente, para que não ocorra a descarga do no-break e a praça acabe ficando sem energia. Então isso é muito importante para garantir o nosso faturamento. Um outro monitoramento que nós temos são das cabines de pedágio. Eu não posso entrar muito em detalhes porque tem equipamentos que eu não posso divulgar algumas métricas nossas, mas eu consegui pegar alguns aí, que basicamente eu consigo pegar nós temos as cabines de pedágio, nós temos um sistema operacional que roda nela, que tem um sistema, uma aplicação da cabine, então eu consigo monitorar o processo, se o processo está sendo executado, porque algumas vezes pode ser que a cabine esteja ligada, o Windows, sei lá, está ligado naquele equipamento, só que a aplicação fechou. Então a gente não consegue fazer a cobrança. Então eu consigo monitorar se o processo da aplicação está sendo executado e também monitoro quanto aquele processo está executando de memória. Então, baseado nisso, eu consigo evitar que aquela cabine sofra algum tipo de lentidão ou algum travamento. Eu consigo fazer sempre esse acompanhamento e acionar as equipes caso tenha alguma falha. Além disso, eu consigo pegar as partes físicas daquela pista. Então, eu monitoro as falhas da antena, se for uma pista automática, a barreira de entrada, barreira de saída, que são as barreiras que detectam o tipo de veículo, se está entrando um veículo, se está entrando um caminhão. Essas barreiras elas fazem a perfilometria, o desenho do veículo, a gente armazena isso em imagem. Fazemos a leitura tem uma câmera na saída das cabines que faz a leitura de todas as placas dos veículos. Então a gente consegue monitorar a quantidade de falha de leitura de OCR nessas cabines, a falha das perfilometrias, consigo monitorar a falha do sensor de rodagem dupla, que são sensores na pista que identifica se o veículo é um carro ou se é um veículo comercial. Ele identifica a quantidade de eixos, né, daquele veículo. Então sei se é um carro, se é um caminhão, quantos eixos tem. E também consigo... Tem outro sensor também que é o sensor de solo. Então eu monitoro se está passando os veículos certinho, se ele está fazendo as contagens de todos os veículos que estão entrando na pista. Um outro monitoramento também que nós temos, além da infraestrutura básica, que eu acho que hoje em dia todo mundo monitora de uma maneira eficiente, a gente achou interessante monitorar um pouco mais além. Então, além do monitoramento de infraestrutura, nós temos um monitoramento de aplicação, que isso é para todas as nossas áreas, né, da empresa. Nós temos a aplicação da parte financeira, pessoal do jurídico, nós temos a aplicação disso, nós monitoramos se essas aplicações estão funcionando adequadamente, mas também nós monitoramos algumas métricas de negócio. E os hábitos hoje proporcionou a gente uma visão melhor de como está o nosso negócio, porque a gente consegue personalizar essas métricas, a gente consegue ter uma visão daquilo que realmente importa para a gente. Então é um dashboard que a gente fez no Grafana, que dá um exemplo geral de como está o nosso ambiente hoje. Então eu monitoro todos os nossos sites externos,
de todas essas concessões. Então a gente sabe se tem algum problema em algum site nosso que pode impactar no usuário que está querendo acessar, ver as condições da rodovia e não consegue. Nós monitoramos um pouco da experiência do usuário, que é o tempo de acesso do site. Então, se o site começar a ter alguma lentidão, para evitar a reclamação de usuário, a gente consegue acompanhar e isso pode gerar algum alerta para a nossa equipe de servidores. Eles conseguem fazer o escalonamento disso, dar mais recurso para o servidor nosso, para que reduza o tempo de acesso do usuário. Nós monitoramos todos os nossos links das nossas unidades, monitoramos a telefonia, se os nossos 0800 estão up ou down, as ligações simultâneas, que é o exemplo que eu falei. Além disso, a gente tem o monitoramento do nosso Wi-Fi de rodovia, que lá na Ecopista nós temos um Wi-Fi que o usuário pode conectar para pedir algum auxílio. Então, se ele, lá no trecho de prolongamento, aquele trecho no final lá da Carvalho Pinto, se tiver algum problema mecânico, eles conseguem entrar no Wi-Fi da nossa rodovia e pedir socorro pro nosso social diretamente do celular dele. Então eu monitoro se o site da aplicação do SOS está abrindo no celular do usuário, quantos usuários estão conectados às nossas antenas da rodovia. Então a gente consegue ver se estão muitos usuários conectados, se a gente pode ter algum problema ou não, chega a algum limite. Eu monitoro a quantidade de APs online, então eu consigo ver se tem muitos equipamentos fora ou não naquele trecho e pode estar tendo algum buraco ali na comunicação. Eu posso direcionar as equipes. Eu monitoro a quantidade de APs online no nosso MITS e a quantidade de APs online real. Por que isso? Hoje todos os equipamentos nossos desse Wi-Fi, nós somos obrigados a informar nosso órgão regulamentador. E esses equipamentos, eles são basicamente APs, né? Access Point, claro, bem mais parrudos que esse Access Point que a gente costuma ter em casa. E eles não têm um sistema próprio deles. E o nosso órgão regulamentador precisa coletar a informação deles de alguma forma. E o que o Zabbix conseguiu trazer para a gente, que reduziu bastante até custos, foi o seguinte: como eu já tenho esses equipamentos monitorados, eu tenho uma confiabilidade do up e down desses equipamentos através do Zabbix. O que nós fizemos? Nós criamos um banco de dados e o próprio Zabbix, conforme esses equipamentos forem caindo ou voltando, eu alimento esse banco de dados que tem todos os nossos APs com a informação de up e down e a informação de quando esse equipamento caiu e quando ele voltou. Então o próprio Zabbix consegue fornecer informação para o nosso órgão regulamentador, sem que a gente tenha que desenvolver algum sistema proprietário para isso. E isso gerou uma economia bem legal para a gente. Além disso, a gente monitora o PABX do SOS, que é um servidor apartado da unidade. Então a gente monitora a comunicação desse PABX com o PABX principal da nossa sede. E temos a unidade Ecovias e Ecopistas, que é um exemplo que eu coloquei aí, que a gente monitora a percentual de equipamentos online que a gente tem. Então, a quantidade de callbox online, de CFTV, de SAT, de PMV, que é PMV é aqueles painéis de mensagem. Nós temos obrigatoriamente a necessidade de manter pelo menos 90% desses equipamentos funcionando. Então, qualquer deslize que a gente perca a comunicação de algum desses equipamentos, a gente consegue acionar as equipes para agirem o mais rapidamente possível, para reduzir nossos riscos de sermos autuados, né, pelo órgão regulamentador. Esse é um exemplo que a gente consegue ter uma visão geral de todo o nosso grupo. Além disso, também conseguimos ter uma visão um pouco mais específica para alguma área. Então, pensando um pouco mais na nossa parte de arrecadação, nós monitoramos a parte de mensageria. Hoje, de acordo com o nosso órgão regulamentador, nós somos obrigados a ter a troca de mensagem para nossas OSAs, que são os sistemas, são as empresas por trás do Sem Parar, da ConnectCar, da Move Mais, da Veloy, esses tagzinhos de pista automática. Nós somos obrigados a trocar as mensagens com ele de autorização, falha de tag, as processadas, as passagens que estão passando pela rodovia naquele momento em até 2 minutos. Então qualquer falha nisso, a gente consegue atuar de uma maneira bem rápida. Hoje
qualquer falha nisso, a gente consegue ter um dashboard na nossa área de arrecadação, eles conseguem visualizar essas informações e agir em qualquer falha para resolver e estabelecer o ambiente o mais rápido possível. E isso impacta nos nossos indicadores perante o órgão regulamentador. Então, com os hábitos a gente conseguiu ter uma visão melhor e reduzir nossos riscos. Além disso, os hábitos hoje, para nós, proporcionou uma visão muito boa para as áreas. Então, além da nossa TI, que consegue ter uma visão boa de como está o nosso ambiente, a gente consegue dar uma visão, por exemplo, para as áreas de negócio, dar uma visão para as equipes de manutenção, para nossas equipes de TI local de cada unidade. Então, não fica uma ferramenta que só a equipe de TI visualiza, fica uma ferramenta mais corporativa. Então, todas as pessoas podem ter acesso às métricas nossas. A gente consegue customizar o que cada um realmente precisa ver ou que pode ver. Nós criamos também, junto com o pessoal do JLCP, alguns reportes personalizados. Então, hoje, todo dia de manhã, às 6 da manhã, a gente envia um reporte para uma unidade específica nossa, com todos os grupos de equipamentos daquela concessão, o que está fora, por exemplo, há mais de 72 horas, que pode estar chegando algum risco de multa para a gente. Então, a gente sabe, todo dia a manutenção vai chegar para trabalhar, vai trocar o turno dela. Então, eles já sabem, logo que começar o expediente, quais são os equipamentos que eles vão precisar priorizar durante o dia. Então, isso reduz muito a nossa indisponibilidade dos nossos equipamentos, garantindo uma maior eficiência operacional. Então, eles sabem quais são os equipamentos que eles conseguem priorizar e também eles não ficam muito tempo um equipamento fora sem eles saberem, porque às vezes tem muitos chamados e eles pode ser que acabe passando um ou outro. Então, com esse reporte diário, eles sabem pelo menos todos os equipamentos críticos de negócio precisam de uma atenção especial. E futuramente a gente vai adicionar nesse reporte a quantidade de horas indisponíveis no mês de cada grupo de equipamentos, porque de acordo com o contrato de concessão de algumas unidades, a gente pode, por exemplo, a CFTV daquela rodovia, aquele grupo de equipamentos, então todas as CFTVs eu posso ter no máximo 48 horas indisponíveis durante o mês. Radar é um pouco mais crítico, eu posso ter 24 horas indisponíveis no mês naquele grupo. Então, se eu tiver, por exemplo, um radar que ficou um dia inteiro fora, eu já estou correndo o risco de tomar uma notificação do órgão regulamentador. Então, com esse reporte, eu posso e vou gerar ele com uma maior frequência para nossas equipes de manutenção. De qualquer equipamento que esteja fora a um determinado período de tempo, eles vão receber esse reporte, então eles conseguem atuar rapidamente para corrigir a falha sem que a gente tenha nenhum risco do órgão regulamentador. Além disso, com os hábitos a gente consegue criar dashboards personalizados para as áreas. Esse é um exemplo que eu utilizo lá. Então eu acompanho todos os eventos que estão caindo no momento. Eu acompanho a performance do nosso servidor. O nosso Zabbix Server, eu consigo acompanhar a CPU e memória dele, consumo de CPU e memória, a database, o front-end, o espaço em disco utilizado pelos nossos servidores, como que está a fila de coleta do nosso monitoramento, se os nossos proxies das unidades ou os nossos servers estão com algum tipo de falha, algum problema. Então qualquer probleminha eu já fico com essa tela sempre aberta, eu já bato o olho e já consigo atuar. Além que eu consigo criar telas personalizadas para nossas equipes. Então eu tenho também um dashboard parecido com esse para os nossos técnicos de TI local de cada unidade. Então eles conseguem separar os grupos de equipamento, conseguem ver um grupinho ali só de espaço em disco, um grupinho só de ping de servidor, um grupinho só de access point. Então eles conseguem filtrar os problemas que estão tendo naquela unidade. Então eles conseguem agir até mesmo antes de cair um chamado para eles. Qualquer falha já aparece ali para eles, se ele estiver de olho ele já pega, puta, esse access point está fora. Vou ali, já resolvo antes que algum usuário reclame, por exemplo. Então isso dá até mais credibilidade para a equipe TI nossa, e com isso o monitoramento ganha mais força na empresa. E com esses dashboards, a gente consegue ter uma visão realmente do que importa para a nossa equipe. A gente consegue filtrar realmente só os problemas que a gente vai atuar. Cada técnico vai atuar.
Tem também um bônus que eu fiz de acordo com uma necessidade que a gente teve lá na nossa empresa, que às vezes a gente tem os nossos plantonistas que eles atuam em casos de incidente, só que às vezes esse problema ocorre no final de semana, o plantonista, sei lá, às vezes não consegue ver alguma mensagem que chegue para ele. Então o nosso sistema de PABX, junto com os ABICs, a gente criou um scriptzinho que que eu consigo fazer uma ligação através do nosso asterisk para o nosso plantonista, por exemplo, com a mensagem de alerta que veio dos ABICs. Então os ABICs basicamente faz uma ligação com o texto específico do alerta para o nosso usuário. Eu vou pegar aqui um exemplo que a gente fez até uma brincadeirinha do exemplo de gravação que a gente fez uma ligação só para ver como que seria um exemplo do alerta. Então, eu criei esse meu GitHub, eu tenho todo o script lá que eu coloquei, tem um detalhado passo a passo como é que faz a instalação nele. Então vocês vão conseguir, se vocês tiverem os ABICs e um servidor de PABX, um asterisk, por exemplo, vocês vão conseguir pegar um texto de alerta, lá na action dos ABICs eu boto o texto que eu quero, ele tem um script no asterisk que a gente instala, que ele converte o texto ali que ele fornece para áudio através daquele text to speech do Google. Então a vozinha do Google vai lá e faz uma gravação faz uma ligação para o nosso analista, né, para o nosso plantonista, ou também pode ser usado esse script, por exemplo, para fazer um escalonamento. Teve um problema de telefonia, abriu um chamado nosso para a nossa equipe de TI atuar, aí passou, sei lá, 4 horas e o problema não foi resolvido. Então a gente pode pegar, fazer uma ligação para o nosso gerente. Às vezes a gente manda uma mensagem, manda um e-mail e fala, tal sistema está indisponível. Às vezes o gerente está ocupado com outra demanda, não consegue ver aquela mensagem, aquele e-mail na hora. Mas se a gente faz uma ligação, ele já recebe a ligação, já escuta, ó, a gente tem um sistema aqui de telefonia, ele está indisponível já há mais de 4 horas. Então o nosso gerente até consegue ajudar a gente. Então, um exemplo de áudio aqui, eu fiz a gravação. Então, foi um áudio meio descontraído, mas dá pra gente ver como é que funciona esse alerta. Vou colocar aqui para tocar, a gente ter uma noção de como é que fica. Atenção, alerta DAB, cara, detectei um problema no servidor 0TSS. Aí fala o nome do servidor. Eco 135, ele tem o IP 10. Fala o IP do servidor normal. Aí vai falar a descrição do alerta. Ele está me alertando no data from Zabbix Agent. Check Zabbix Agent Service. Dá uma olhada, por favor. Aí vai perguntar se quer repetir. Para repetir a mensagem, digite 1. Para mandar o cara do Zabbix vir para a esquina, digite 2. Aí dá uma brincadeira, aperta 2. Vai você ser o bobão. Então, basicamente qualquer texto que eu passe ali na action dos ABICs, ele joga para o asterisk, faz a conversão de texto para áudio através do text to speech do Google e acaba fazendo ligação. Todos os detalhes, eu tenho um PDF nesse GitHub que tem todas as informações, vocês podem brincar um pouco também. Futuramente a ideia é fazer essa ligação, por exemplo, o nosso analista, nosso plantonista, ele vai atender. Aí vai falar, se você deseja reconhecer o evento, aperte 1. Aí ele vai apertar 1. Aí vai entrar uma opção lá que ele consegue gravar o que você deseja falar no reconhecimento desse evento. Aí fala, estou atuando no evento, já tem chamado aberto na operadora tal, isso falando, né? Aí o asterisco vai pegar, devolver esse áudio que a gente fez, vai converter para texto de volta, e vai colocar, por exemplo, no ACK daquele evento que foi aberto nos ABICs. Isso é um projeto futuro aí que a gente
tá pensando em desenvolver mais para frente. Então, talvez mais para frente eu publique alguma coisa a respeito disso. Que eu achei bem interessante. Pode ser que vocês usem aí no negócio de vocês. Bom, é isso. Queria agradecer aí todos pela participação. Aí também tem meus contatos no LinkedIn, tem meu Telegram, tem meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, tirar qualquer dúvida. Aí eu fico aberto aí à disposição de vocês, tá bom? Bom, é isso. Valeu, pessoal. Abraço.